in a small town, and when the rain would fall down, I'd just stare out my window. Como estamos iniciando um novo ano, sempre temos planos, sempre fazemos planos. E é legal isso, essa coisa de planejar o seu ano, de ter objetivos, de ter metas. Isso é muito importante. Tudo bem que a gente tem aquelas metas, olha, vou começar a dieta, vou começar a exercitar, aquelas coisas de sempre, né? Que depois, quando chega no meio do ano, você vê que você não fez nada, ficou só no blá, blá, blá. Mas em realidade de vida, coisas que precisamos fazer para mudar, é importantíssimo que a gente até coloque no papel certas coisas que precisamos mudar, fazer diferente, porque se você não fizer nada diferente daquilo que você fez no ano que passou, então nada de diferente vai acontecer. E não adianta, eu sei que as pessoas no mundo, as pessoas aí fora, elas estão falando assim, olha, 2017 vai ser horrível. Mas é uma palhaçada isso de falar que 2017 vai ser horrível. Porque vai ser horrível para todo mundo? Não. Ainda que muitas pessoas tenham um ano horrível, muitas vão ter um ano maravilhoso. Então, por que você vai se incluir nessas que vão ter um ano horrível? Já iniciando o ano dizendo que vai ser ruim. Nada disso. E sobre isso que eu quero falar hoje. Uma dica que eu vou estar me vigiando e eu gostaria de que você também vigiasse com relação a isso. Sabe, gente, existem muitas ideias erradas por aí e que elas entraram tão sorrateiramente na vida de cada um de nós, até mesmo aqueles que são cristãos, aqueles que são da fé. Existem ideias que são diabólicas, que são erradas e ainda assim fazem parte da nossa vida como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, eu quero convidar você nesse ano a vigiar nesse sentido. Quais ideias que não são de Deus, mas que têm feito parte da sua vida? Eu vou te dar um exemplo. Eu passei por uma experiência com o falecimento da minha mãe alguns anos atrás. E até hoje, aquela experiência tem repercutido na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas ações, em me observar. E o que aconteceu? Eu percebi tantas coisas que para as pessoas no mundo são normais. Mas para aqueles que têm uma fé num Deus vivo, não deveria ser normal. Por exemplo, um exemplo que me veio à cabeça porque alguém essa semana mesmo comentou comigo. Tinha uma pessoa que estava sofrendo a dor de perder alguém. E conversando com essa amiga, ela falou assim, eu creio que ele tem que passar por isso, sabe? Eu creio que ele tem que sofrer a dor, ele tem que passar pelo luto. Mas presta atenção, essa não é uma ideia de que o mundo trouxe pra gente, que você tem que sofrer. Quer dizer assim, ó, se você ama, você sofre quando você perde. Você tem que sofrer. E a fé, Deus nos deu a fé exatamente para a gente usá-la para nos poupar do sofrimento. Então, se você, de repente, tem essa ideia assim, olha, você tem que sofrer. E você fala assim, mas espera lá, por que eu tenho que sofrer? Essa pessoa, ela está com Jesus, ela foi salva. Ela está no melhor. Ela está melhor do que eu. Então, por que eu tenho que ficar chorando e sofrendo como se aquela pessoa não estivesse bem? É claro, existe uma saudade, fica uma saudade. Mas até para isso existe como lidarmos para que não venhamos a sofrer. Mas não, as pessoas têm essa ideia, não, aquela pessoa ali, ela tem que sofrer, sabe? É o luto, ela tem que passar pela dor, sabe? Não adianta ela querer pular esse estágio. Gente, de onde veio essa ideia de estágio, de dor, de luto? De onde vem isso? Vem das ideias do mundo. Vem do diabo que quer que as pessoas se entreguem à dor, ao sofrimento e que passem pelo luto.
Tem uma passagem na Bíblia que quando Jesus chamou um dos discípulos e ele falou, vem, Senhor, espera que eu vou enterrar. Não, deixa que os mortos enterrem os mortos. Olha isso. Em outras palavras, vem comigo, não se preocupa com isso. Ou seja, não fica sofrendo. Não se entrega, não se preocupa com isso, que aquela pessoa não está mais ali. E quando aconteceu com a minha mãe, imediatamente eu percebi isso. Aquele corpo que estava lá, que as pessoas, velório, né, que eu sou um pouquinho polêmica e eu falo que velório para mim é coisa diabólica, porque primeiro você sofre o impacto de saber que a pessoa faleceu e depois você ainda tem que sofrer de ficar olhando o corpo da pessoa, velando o corpo da pessoa no caixão, aquela pessoa que, poxa, você amava, será que é necessário isso? Então, eu questiono, e você precisa questionar certos hábitos, certas coisas, tipo que todo mundo faz. Eu não quero velório, eu não quero saber, porque quando o meu corpo estiver ali inerte e o meu espírito saiu, eu já não sou mais aquela pessoa. Aquilo ali é só um corpo, eu não estou mais ali. O que eu tenho que me preocupar é que quando a minha alma saia desse corpo aqui, é que ela vá para junto do meu Senhor. E se eu estiver junto do meu Senhor, não tem por que o meu marido chorar, não tem por que o meu marido sofrer, não tem por que, sabe, não tem por que viver um luto. Não tem porquê. Isso é minha fé. No meu sentimento egoísta de ser humano, eu diria assim, eu quero que meu marido sofra, eu quero que ele fique triste, porque senão, poxa vida, e se ele casar logo então, aí dele, eu vou puxar o pé dele, eu vou vir puxar o pé dele. Imagina, gente, isso é o sentimento, é a pessoa, é a carne, que não quer, mas sabe, se eu usar a minha fé, se eu olhar com os olhos espirituais, eu não estou mais ali, eu estou junto do meu Deus, eu estou no melhor lugar, e o meu marido, se eu for antes dele, ele vai ficar aqui. Então, o que é o mais lógico? É que ele case logo, é que ele arranje logo uma esposa, é que ele siga o ministério, é que ele ganhe almas. É isso que eu quero para ele, e que case logo no dia seguinte, se for, não estou nem aí, eu já vou estar com Jesus, por que eu vou me importar? Mas para muitas pessoas isso é um choque. Para muitas pessoas falar sobre isso é um choque, sabe por quê? Porque estão aprisionadas nas ideias erradas, ideias carnais, ideias de que tem que sofrer mesmo, tem que passar pelo luto, e se não passou pelo luto é porque não amava. Isso não tem nada a ver. Essa é a minha visão de fé. Porque se Deus me deu uma fé essa fé de que eu creio, que eu vou estar junto dele, eu vou estar melhor, e não tem volta, não tem como eu voltar. Então, para que, eu questiono, para que vamos exigir que aquela pessoa fique sofrendo? Por que vamos querer o mal daquela pessoa? Por que vamos julgar aquela pessoa, dizendo, poxa, mal a mulher esfriou na cova, já está com outra. Por que vamos julgar assim? Isso porque nos colocamos nas ideias do mundo. Mas são ideias que devemos questionar, e são essas ideias que aprisionam, que trazem sofrimento, que fazem você sofrer, que você tem que se libertar, e eu também. Mas existem, sabe, aquelas coisas que elas estão entranhadas. E eu só descobri isso de mim, até mesmo porque antes do que aconteceu com a minha mãe, eu também pensava assim, eu ficava assim pro meu marido, pô, Júnior, se eu for, pelo menos dá um tempinho. Né? Você não vai logo. Mas hoje em dia, que nada. Hoje em dia a minha mentalidade mudou. Eu quero mais é que ele vá, ele precisa casar, ter uma outra esposa, que ele escolha bem, que não venha ser uma mala sem alça na vida dele, mas que venha adicionar na vida dele para ele ganhar muitas almas, porque se ele ficou, é porque ele tem uma missão ainda. E ele ainda não foi, a missão não foi tirada dele, então ele tem que continuar na missão dele. Que siga em frente. Então, eu tenho pensado nisso, nessas ideias que escravizam a nossa mentalidade e fazem a gente viver na carne como se estivéssemos na fé, como cristãos, crendo num Deus grande, mas vivendo uma fé morta, uma fé que não desafia. E é isso, minha amiga,
que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Vamos nos libertar. Nos libertar. Aqui, esse foi apenas um exemplo, mas eu tenho certeza que existem outras coisas que nos aprisionam aos sentimentos, à carne, ao sofrer, sem que a gente perceba. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos começar a questionar, a nos questionar, olhar para a nossa vida, olhar para os sentimentos que a gente vive, e principalmente os sentimentos que nos aprisionam à dor, que nos fazem chorar, que nos fazem sofrer. Por quê? Por que eu tenho que viver essa dor? Você tem que se questionar. De onde vem essa ideia? Por que eu me entrego tanto a isso? Outra ideia errada que a gente já descobriu e você já sabe, só para exemplo aqui, é aquela coisa de que todo mundo fala. Olha, segue o seu coração. Você pode ter certeza, se você seguir o seu coração, você vai se lascar. Porque a própria palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Então, como que você vai seguir alguém que é enganoso? Você não quer nem ter amizade com pessoas enganosas? Como que você vai seguir, vai fazer tudo que o seu coração fala, se ele é enganoso? Olha aí, outra ideia errada. Então, são essas coisas que precisamos observar. Está aí a dica para um novo ano. Algo diferente que a gente precisa observar para mudar, para sair da carne, sair e do sofrimento e viver na fé, no Espírito, porque a fé é fria de sentimentos. A fé é fria principalmente de sentimentos dolorosos que te machucam. Então, minha amiga, o que Deus quer, quando Ele nos deu a fé, é para a gente vencer e viver uma vida melhor e não uma vida pior. Agora eu te pergunto, você tem vivido uma vida melhor ou pior desde que começou a crer nesse Deus tão grande e maravilhoso? Não faz sentido você dizer que tem vivido uma vida pior desde que você começou a crer num Deus grande e poderoso. Não faz sentido. Então, tem alguma coisa errada e o erro nunca é da parte de Deus. É sempre da nossa parte. Então, vamos corrigir isso aí para que venhamos a ter realmente um novo ano diferente e muito melhor de todos os que já tivemos até hoje. Um grande abraço para todos vocês e voltamos amanhã com mais um De Mulher para Mulher. Tchau, tchau. Oi, gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que, de repente, vai ser muito ajudado com essa mensagem. E, claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau!